E aí galera, aqui quem fala é o Batman Antônio Animes. Talvez esse áudio esteja um pouco diferenciado aí, é que eu me mudei recentemente. Comprei um Mukifo Top 10, vou ficar 420 anos pagando por ele. Resumindo, me ferrei. Mas mesmo ferrado eu continuo fazendo meu trabalho, né? E hoje eu vou fazer o resumo completo desse anime aí que tá na tua tela. Basicamente, esse anime conta a história do Muku-Oda Tsuyoshi. Meu Deus, eu tô gravando aqui e não tirei meu aparelho. Ok, isso foi bem nojento. Graças a Deus vocês não podem ver isso. E o Muku-Oda Tsuyoshi aí basicamente é um homem de 27 anos que foi um dos invocados do seu mundo para outro mundo com o objetivo de ser um grande herói e derrotar o Lorde Demônio. Após ser invocado, um dos membros daquele reino usa um objeto mágico para descobrir as suas habilidades únicas. E assim, o Muku-Oda descobre que ele tem a habilidade de mercearia online. Essa habilidade permite com que ele faça compras online de itens do Japão, ou seja, ela é aparentemente inútil em batalha. E diferente dele, as outras 3 pessoas que foram invocadas receberam habilidades incríveis de combate, sendo estas a de portador da espada sagrada, magia sagrada, de luz, de vento, relâmpago e gelo. E depois disso aí, todos são chamados para se encontrarem com o rei desse reino, chamado Ren Zwazwer. Brabo esse nome. Já na sala do trono, o Muku-Oda ouve o pedido de ajuda do rei e a promessa de ajudar os outros heróis. Porém, o nosso protagonista repara que a família real parece gastar muito com joias e roupas finas para um reino aí que está em guerra. E como ele não possui nenhuma habilidade útil e todas as suas estatísticas são baixas demais para enfrentar o Lorde Demônio, que ocasionalmente invade esse território, o nosso protagonista pede para virar um cidadão comum. E aparentemente esse Lorde Demônio pode ser o único que sabe como mandá-lo de volta para o seu mundo. O rei concede o seu desejo e o libera lhe entregando 20 moedas de ouro. Já na cidade, Muku-Oda percebe que as suas roupas estão chamando muita atenção, então ele decide comprar roupas daquele mundo para passar despercebido por todos. Depois disso, ele começa a coletar informações sobre esse mundo, e no fim do dia, o nosso protagonista acha uma hospedaria para passar a noite e descobre mais sobre as suas outras habilidades, que são a de avaliador, o que lhe permite avaliar os status de tudo que ele vê, e a caixa de itens, onde ele pode guardar tudo que ele quiser, e o melhor de tudo é que essa caixa de item não permite que um item estrague, então pode guardar água, comida, gente muerta, e aproveitando a oportunidade, o nosso protagonista vai lá e compra água e comida, e logo fica surpreso em como a mercearia online dele entrega os itens bem rápido. Nesse momento, o cara se gaba pela sua habilidade ser tão boa e ninguém ter visto isso. Com essa habilidade, ele sabe que ele nunca vai passar fome desde que ele tenha um pouco de dinheiro. Acho que isso é básico aí em qualquer coisa, né? Além disso tudo, ele também pode ganhar dinheiro vendendo os produtos da sua mercearia online, que são coisas do Japão. Após pensar nisso, ele decide sair desse país o mais rápido possível. Já no dia seguinte, ele decide ir para a fronteira do reino, onde tem uma cidade chamada Kiels. Então, após conseguir uma vaga em uma espécie de carroça, ele segue seu caminho conversando com um comerciante e descobre que as suas habilidades são muito raras, então ele não pode ficar usando elas em público aí, senão ele vai atrair a atenção para cima dele. Chegando na cidade, ele descobre que as viagens de carruagem para além da fronteira foram suspeitas para que a população, ou seja, o número de soldados não diminuísse, já que a família real tem criado guerras para aumentar o seu território. Ao ouvir isso, nosso protagonista fica aliviado, afinal de contas, ele tomou rapidamente a decisão de sair desse reino. Se ele ficasse por ali muito tempo, ele ia ter que ser um soldado, por bem ou por mal. E para agilizar a sua ida para bem longe, o Muku-Oda decide contratar uma escolta para atravessar a fronteira e ir para o reino de Venom, pois nesse mundo existem muitos monstros que ele não conseguiria enfrentar. Sendo assim, ele vai para a guilda e contrata um grupo de aventureiros chamado Vontade de Ferro. O líder desse grupo se chama Werner e ele é um aventureiro de classe C. No dia seguinte, todos se apresentam e finalmente partem para a viagem, e na hora do almoço, o grupo faz uma parada e o nosso protagonista fica responsável por cozinhar. Nisso, ele acaba chamando a atenção dos parceiros de viagem pela sua habilidade de caixa de itens, que na realidade era um fogão a gás portátil que ele comprou da mercearia online, pois um verdadeiro fogão mágico nesse mundo é muito caro. Enquanto comem, os aventureiros ficam encantados com a boa comida e dizem estar felizes por terem aceitado o trabalho de escultar o Muku-Oda, já que eles podem comer tão bem aí durante a viagem. Mais tarde aí o grupo se depara com alguns monstros que assustam o Muku-Oda, mas o Werner e os seus amigos acabam com eles facilmente. Depois de derrotarem os monstros, o grupo os destrincha e o Muku-Oda guarda a carne deles em sua caixa de itens. Já no jantar, o grupo fica muito ansioso pela comida do nosso protagonista, e o Muku-Oda acaba pedindo para eles pararem de vigiá-lo enquanto ele cozinha, afinal de contas ele quer usar alguns itens aí do nosso mundo. No fim, a comida fica deliciosa novamente, e os aventureiros fazem diversos elogios de como a comida estava os fazendo se sentir cada vez mais fortes. Ao ouvir isso, o Muku-Oda decide usar a sua habilidade de avaliador, e logo ele descobre que os seus produtos da mercearia online têm o poder de fazer com que as pessoas ganhem mais poderes temporariamente. E descobrir isso faz o nosso protagonista pensar que se alguém descobrir isso, obviamente pode ser algo perigoso, afinal de contas alguém pode prendê-lo e obrigar a ficar cozinhando e ai meu Deus. Nisso, um monstro aparece de longe observando o grupo, e no outro dia o Muku-Oda e os seus companheiros de viagem estão comendo o que ele preparou quando do nada eles são interrompidos pelo animal que os vigiava antes. O animal revela ser um Fenrir, uma criatura lendária muito poderosa, e ele exige que o nosso protagonista prepare a mesma comida que todos estavam comendo. E depois que ele termina de comer todos os ingredientes restantes, o Fenrir força o Muku-Oda a fazer um pacto com ele para ele se tornar o seu familiar, pois tendo o nosso protagonista como seu mestre, o Fenrir iria garantir uma boa comida para o resto da sua vida, ou até a vida do Muku-Oda acabar. No fim, o Muku-Oda aceita se tornar
tornar o seu mestre, ele dá o nome de Fel. E próximo à cidade da fronteira, o grupo de viajantes param e fazem a sua última refeição juntos. Nesse momento, nosso protagonista deixa todos impressionados por mandar um Fenrir e caçar sua própria comida. Mas o Muku Oda argumenta dizendo que o Fenrir só se juntou ao grupo para comer. Então, o mais justo é que ele caça sua própria comida. No fim, o Fel volta com um monstro de rank B. Já nos portões da divisa da fronteira, a presença do Fel causa problemas, pois como ele é uma criatura lendária, todos ficam com medo dele e cercam o grupo, como se eles pudessem fazer algo contra um Fenrir. Então, após nosso protagonista conversar com ele, a sua entrada na cidade é permitida. No entanto, é deixado bem claro que qualquer dano que o Fel causar na cidade será de responsabilidade do Muku Oda resolver isso, ou pagar por esses crimes. Daí, para garantir que o Fel não cause nenhum problema, o Muku Oda ameaça tirar todas as suas refeições se ele aprontar algo. Chegando no posto de controle, os aventureiros apresentam os seus cartões da guilda, fazendo nosso protagonista descobrir que aqueles que não fazem parte de nenhuma guilda têm que pagar taxas de entrada nos reinos e nas cidades. Nesse momento, o Werner diz estar preocupado com o que os nobres farão ao descobrir que um homem com um familiar tão poderoso está no reino, e de acordo com Werner, até mesmo o rei poderia querer ir atrás do Muku Oda. Daí, com medo do que poderá acontecer com ele, o Muku Oda afirma que ele deseja viajar pelo mundo vendendo as suas mercadorias, portanto ele não ficará nesse reino por muito tempo. Ouvindo isso, seus colegas de viagem sugerem que ele se afilie à guilda de mercadores, para não ter que pagar taxa de entrada nos reinos, e a de aventureiros também, pois eles compram e destrincham os monstros que o seu familiar caça. Já na cidade, o medo do Werner se concretiza quando um servo de um nobre se aproxima tentando convencer o nosso protagonista a se encontrar com o seu mestre. No entanto, o Fel o coloca para correr rapidamente, pois este só desejava o seu poder. Os seus novos amigos ficam preocupados com uma possível retaliação do nobre, mas o Fel garante que se algo acontecer, é só ele responder à altura, matando, comendo, devorando ou soltando um peido tóxico. Nesse momento, todos comentam que um único ser à altura de um Fenrir seria, no caso, um Ancient Dragon. Nisso, o Fel vai lá e deixa todos muito empolgados, dizendo aí que ele já lutou contra um Ancient Dragon há 400 anos atrás. Maluco, 400 anos atrás eu nem ia lembrar de nada, fico peidei, esqueci. Eu só sei que depois disso, o Muku Oda assina um documento dizendo que os aventureiros terminaram o trabalho. E enquanto ele assina, ele se surpreende por poder escrever na língua daquele mundo, já chegou lá alfabetizado. Assim, o grupo se despede dizendo que foi uma ótima viagem com deliciosas refeições. Já na guilda de mercadores, o nosso protagonista faz o seu registro e descobre como funciona o sistema de ranks. E ao explicar sobre o tipo de negócio que ele pretendia ter, a balconista lhe sugere o rank mais baixo, que se chama rank de ferro. E ao ir embora, ele diz que levará os seus produtos no dia seguinte para vender. Já em uma estalagem, ele prepara o almoço para ele e para o Fel. O Muku Oda basicamente faz diferentes tipos de carne e cozinha arroz pela primeira vez nesse mundo. E quando o Fel come arroz, o Fenrir aí fica muito surpreso, afinal de contas, ele não pensava que um grão poderia o satisfazer. O cara não considerava aí grão o suficiente pra ele, mano. Nisso a cena corta para a guilda, onde o nosso protagonista tenta vender os seus produtos, mas ele acaba sendo chamado pelo chefe da guilda. E lá ele descobre que sal e pimenta são itens de luxo nesse mundo. E esses que o Muku Oda levou para a guilda são os mais puros que o líder da guilda já viu. Dignos, sendo eles dignos até mesmo de serem usados pela realeza. No fim, ele conseguiu uma alta quantia pelos seus produtos e teve um grande lucro, pois ele adquiriu esses itens de forma muito barata através da sua habilidade mercearia online. Depois disso, ele vai para a guilda de aventureiros se registrar e é colocado no rank mais baixo, que é o G. E agora, por ser um novato, ele só pode pegar missões que estão no máximo a um nível acima dele, sendo este o rank F. O sistema de ranks tem o S como maior e depois ele vai do A até o G, e a sua adesão à guilda tem validade. No caso do nosso protagonista, ele tem que aceitar missões uma vez por mês, senão ele toma ban. Depois dessa explicação, o Muku Oda escolhe uma missão de recolher ervas medicinais e decide fazê-la só no dia seguinte, porque a preguiça bateu. Voltando para a hospedaria, ele faz a comida do Fel, que queria repetir a carne com o molho do dia anterior. E enquanto comem, o Muku Oda decide usar o seu olhar avaliador no seu familiar e descobre que o Fel é realmente muito poderoso, mas que no fim, aos seus olhos, ele era apenas um comilão. Enquanto isso, vemos que o grupo Vontade de Ferro começou a sentir muita saudade das comidas do nosso protagonista, e eles também dizem que desejam reencontrar o Muku Oda e o Fel. No dia seguinte, a dupla se prepara para ir à missão da guilda, mas antes de ir, o Fel o manda lhe dar carne, porém como eles não tinham mais ingredientes, o Muku Oda parte para a missão e manda o Fel caçar algo. Mas antes de ir, o animal lança sobre o seu mestre uma barreira protetora, pois tinham muitos monstros na região, e para coletar o que foi pedido, o nosso protagonista usa sua habilidade de avaliador, o que faz com que ele ache as ervas rapidamente. Depois disso, lá estava ele preparando o almoço, quando seu familiar retorna com o mesmo monstro que ele pegou da primeira vez. Ele também diz que há outros que ele caçou e que eles estavam tudo na borda da floresta. E enquanto eles comem, o Muku Oda pensa em como está feliz por poder comer comidas que ele está acostumado, mesmo estando em outro mundo. Tudo isso graças à mercearia online. Já na floresta, ele se surpreende pela quantidade de monstros que o Fel caçou e com os seus ranks, pois ele tem monstros de ranks bem altos, como A e B. E como todas essas criaturas serão usadas para alimentá-los, o Muku Oda vai até a guilda para que eles os limpem. Quando ele mostra para o açougueiro tudo que o Fel caçou, este açougueiro fica surpreso com a quantidade e diz ao nosso protagonista que já circulam aí os rumores pela cidade sobre alguém que transformou um Fenrir em um familiar, e pela quantidade de monstros que ele tem ser muito grande, o açougueiro os manda voltarem no dia seguinte. Mas ele vai lá e dá uma carne de orc
aí a pedido do Mokuoda, para que assim ele possa preparar um jantar. Na hospedaria, o nosso protagonista fica pensando no que fazer com aquela carne e decide usá-la como se fosse a de um porco gigante, já que pensar em comer um orc realmente era de dar nojo. Então ele faz uma das suas deliciosas receitas, o que deixa ambos muito satisfeitos. Com isso, no dia seguinte, a dupla vai buscar a carne e o dinheiro da venda dos monstros. Chegando lá, o Mokuoda fica muito surpreso pelo valor grande dos monstros do mercado e descobre que algumas daquelas criaturas possuíam pedras mágicas, que ele também poderia vender. Depois disso, na cidade, a presença do Fel continua a atrair atenção, então ele decide sair daquele lugar o mais rápido possível. Já no fim do dia, o Mokuoda decide fazer um grande banquete, pois eles conseguiram muito dinheiro graças à comida do Fel. Para o banquete, ele compra vários tipos de carne na mercearia online. Afinal de contas, eles querem comemorar. Depois de terminarem a refeição, o Fel se mostra muito bem disposto e cheio de energia, e acaba dizendo que nesse momento ele tinha certeza que derrotaria até mesmo um Ancient Dragon, fazendo assim com que o Mokuoda usasse seu olho avaliador nele e descobrisse que as suas forças aumentaram em quase 50%. No fim, o Fel decide ir casar, enquanto o nosso protagonista arruma sua cama para dormir. Sendo no dia seguinte, é impossível ter visto o resultado do Fel ter comido tanta comida de outro mundo, pois dessa vez o seu familiar exterminou muito mais monstros do que o normal. E em outro dia, o Mokuoda e o Fel começam a conversar sobre a possibilidade do nosso protagonista conseguir usar magia, e o Fel decide ajudá-lo. Contudo, o Mokuoda tem um pouco de dificuldade, por isso o Fel decide colocá-lo em uma experiência real de batalha para que ele progrida mais rápido. E apesar do medo do seu mestre, ele arrasta o Mokuoda para um confronto com goblins ao chamar a atenção deles. No fim, ele consegue usar a sua nova magia de bola de fogo e derrota muitos goblins, porém a sua magia acaba quando ainda restavam alguns inimigos. Mas antes de perder a sua consciência, ele vê o Fel o salvando, e quando o Mokuoda acorda, ele e o Fel conversam. Daí, enquanto a criatura se mostra muito satisfeita com os resultados da experiência da batalha real, o Mokuoda afirma que terá muitos pesadelos, mas no fim ele acaba ficando muito feliz pelo aumento dos seus status. Devido a isso, o Fel presenteia o seu mestre com um grande goblin, que tem aí uma pedra mágica. Logo, nosso protagonista pode trocar isso aí por dinheiro, e o único objetivo do Fel fazendo isso era ganhar um outro banquete, mas o nosso protagonista acaba negando, devido aí à quantidade de monstros gigantesca que o Fel caçou depois de comer. Como o Mokuoda já estava muito cansado, ele decidiu comprar vários pães doces para jantar, e apesar da resistência inicial do Fel, já que a comida não era carne, o Fenrir acabou adorando comer doce. E enquanto comiam, o Fel revelou ser abençoado pela deusa do vento Nihir, e esse era um dos motivos para ele ser tão forte, já que ao ser abençoado, você fica imune a todos os venenos e doenças, além das chamadas doenças de status, e além disso tudo, você ainda melhora a capacidade mágica do seu elemento. Inconformado com o fato de que uma criatura naturalmente forte tenha recebido uma bênção, o tornando ainda mais poderoso, o Mokuoda começa a pedir para a deusa desse mundo abençoá-lo também, já que ele não era um ser muito talentoso e por isso ele estava dependendo demais do seu familiar. Nesse momento é mostrado que a deusa ouviu a sua prece, e no dia seguinte, em outro reino, a presença do Fel causa problemas novamente, mas o Mokuoda consegue resolver tudo mostrando seu cartão da guilda. Para não causar mais confusão, o nosso protagonista diz que o seu familiar é um Great Wolf, o que já causa surpresa por alguém de rank tão baixo aí ter um familiar de rank A, e o fato de ser chamado disso deixa o Fel muito irritado por ser confundido com um animal mais fraco, e por isso ele acaba brigando com o seu mestre por telepatia. Chegando na cidade, o Mokuoda decide procurar um mapa daquele mundo, mas para não atrair mais a atenção, ele deixa o Fel em uma hospedaria. Ao ser abandonado, o Fel começa a fazer muitas perguntas, como para onde ele ia, quanto tempo ele iria demorar. Então o nosso protagonista faz uma piada sobre o seu familiar parecer um namorado possessivo. E depois de ir à biblioteca da cidade em uma livraria e não encontrar o que procurava, o Mokuoda volta para o hotel e prepara a refeição dele e do Fel, com o Fel novamente pedindo cada vez mais comida. No dia seguinte, durante a sua busca por um mapa, ele acaba conversando com alguns homens em um bar, e eles dizem ter um mapa muito bom e raro que podiam vender para ele. E como estava com dificuldade para encontrar um, ele compra o mapa por uma moeda de ouro. E logo em seguida ele descobre que esse na verdade é um mapa muito comum e muito mais barato, valendo somente uma moeda de prata. F pro dinheiro do cara. Na estrada novamente, a dupla decide ir para um país ao leste, que faz aí fronteira com o mar. Enquanto a dupla viaja, a deusa do vento continua a observá-los e se perguntando como seu servo pode adquirir um mestre como esse, humano, sem poder nenhum, status fracos e nem magia tem. Ainda no caminho, eles param em um lago para poder preparar os peixes para o jantar. Para pegar os peixes, o Fel usa os seus poderes e eletrocuta a água, deixando os peixes paralisados. Depois do jantar, onde novamente o nosso protagonista teve que fazer muita comida para o seu familiar comilão, eles encontram um slime no acampamento. Nesse momento, o Mokuoda fica encantado com o quão fofo um slime é. Slime esse que na realidade só tem 3 dias de vida e é muito fraco, parecendo você. Aparentando estar com fome, o slime começa a comer o lixo e tudo que encontra, o que no fim deixa o nosso protagonista muito feliz, pois ele até agora só estava colocando o lixo em sua caixa de itens. Do nada, o Fel avisa ao Mokuoda que o slime havia se tornado seu familiar, pois o slime queria ser o seu familiar e ele, sem saber, aceitou. Então o nosso protagonista dá ao slime o nome de Sui. Em outro dia, vemos aí o Mokuoda praticando um outro poder chamado Bala de Pedra, um poder usado aí por cariocas. Contudo, novamente ele tem dificuldade em aprimorar esse poder, afinal de contas ele é japonês, se fosse carioca essa habilidade já estaria no rank S. Por isso o Fel sugere que ele tenha novamente outra experiência de batalha real, o que é recusado na hora. E durante a noite o nosso protagonista prepara aí o jantar. No dia seguinte, o Fel diz que a deusa do vento entregaria uma bênção para o nosso protagonista, porém ela não seria tão
completa quanto a dele, mas essa bênção iria protegê-lo de venenos e doenças. No entanto, em troca disso, ela queria oferendas de doces do outro mundo uma vez por semana. E como essa deusa não é boba, ela já especificou os primeiros doces que ela deseja. E ao descobrir isso, o nosso protagonista percebe que a deusa só está o abençoando por conta de doces. Então, o Fel ensina o Mukoda a fazer uma oferenda, e após eles terminarem, os doces são mandados para a deusa, e o Mukoda recebe a bênção. Então, a cena corta para a deusa muito feliz comendo suas oferendas, e voltando para o Mukoda, ele termina de treinar o seu novo poder, enquanto esperava aí o retorno do Fel, que saiu depois de dizer que algo tinha atraído sua atenção. Ao retornar, ele percebe que o seu mestre havia comido algo, e manda o Mukoda também preparar para ele, pois ele estava cansado e com fome, tendo essa no fim apenas uma desculpa para comer chocolate. Espera, cachorro não pode comer chocolate. Depois de terminar de comer, o nosso protagonista entrega mais oferendas para a deusa, e depois de receber uma mensagem divina, o Fel os leva para uma masmorra. Lá ele revela que tinha saído para percorrer essa masmorra. Tudo isso porque ele descobriu que nessa masmorra existem monstros mais fracos, que poderiam aí ser derrotados pelo seu mestre, e a sua ideia era fazer o Mukoda ter uma batalha real para melhorar os seus novos poderes, assim como ele tinha feito com a bola de fogo. E mesmo estando com muito medo, o nosso protagonista acaba concordando, já que o seu método normal de treino não estava funcionando. Para deixar o seu mestre mais tranquilo, o Fel diz ter lançado a sua barreira protetora sobre ele, mas reforça que chegará um dia em que ele não poderá fazer mais isso, e que o Mukoda terá que aprender a se defender até lá. Isso tendo sido resolvido, o nosso protagonista decide se preparar comendo os produtos da mercearia online, e por fim, ele conta ao Fel sobre os poderes temporários que a sua comida causa, fazendo assim o Fenrir entender o porquê dele sempre se sentir tão forte depois de comer a comida do cara. Depois de comer tudo que podia, deixando o resto aí com seus familiares e vendo aí que os seus status aumentaram, todos entram na masmorra. Dentro da masmorra, o grupo encontra um outro slime, que é morto pelo Sui em um ataque ácido concentrado, surpreendendo seus companheiros. Cara fez fogo amigo. Enquanto avançavam para dentro da masmorra, o Mukoda acaba usando seu poder de bala de fogo muitas vezes por estar comido, o que deixa o Fel irritado, pois eles foram até lá para praticar a sua bala de pedra, não a bola de fogo. Apesar das dificuldades, principalmente causadas pelo medo do nosso protagonista, eles continuam avançando até o último andar, onde eles se encontram com diversas criaturas chamadas Cabots, e apesar do susto inicial, o Mukoda e o Sui derrotam todos. Na verdade, o Sui se mostra muito mais empolgado com a batalha, levando o nosso protagonista a pensar que o seu doce e amado Sui era na verdade um slime maníaco por batalha. E quando eles pensaram que a luta já havia se encerrado, o chefe de todos os Cabots aparece assustando o Mukoda. Nisso, o Fel revela que ele já esperava que esse chefe fosse aparecer, tudo isso por conta da quantidade de monstros naquele andar. E como muitos dos seus subordinados foram mortos, o chefe foi obrigado a sair. Durante a batalha, o Mukoda foge dos seus ataques enquanto usa o seu poder, porém as suas balas de pedra não têm o efeito esperado. Afinal de contas, esse Cabot é o mais forte do que aqueles que eles estavam enfrentando. Para piorar a situação, o Fel avisa o Mukoda que a sua barreira protetora não poderia resistir a mais um ataque daquele monstro. E basicamente o Fel queria aí que o nosso protagonista não fosse mais acertado. Ao ouvir isso, o Mukoda faz a sua última tentativa de se proteger. Ele lança um pedaço de pedra maior na direção do Cabot King. Entretanto, isso não foi o suficiente para pará-lo, e como a última magia lhe exigiu muita energia, o Mukoda não tinha mais forças para se proteger. E enquanto a criatura o ataca novamente, a barreira do Fel o protege, sendo seguida pela afirmação do mesmo, de que a sua barreira nunca seria parada por um ataque tão fraco. No fim, quem derrotou o chefe do andar foi o Sui com o seu ataque de ácido concentrado, e devido ao cansaço, o nosso protagonista desmaia. Ao acordar, ele estava do lado de fora da masmorra junto do Sui, que agora pode falar, pois ele tinha derrotado aquele monstro, o que acabou o tornando mais forte. E enquanto conversava com o slime, o Mukoda é chamado de mestre, o que o deixa muito feliz. Vendo que o Sui ficou mais forte, ele decide analisar ambos os status e descobre que os dois foram para um nível 7. Porém, o slime se tornou ainda mais poderoso do que o nosso protagonista, o deixando aí um pouco triste por ele ser tão fraco. Ao ver o Mukoda triste, o Sui pergunta se seu mestre não tinha gostado de ter visto ele ficando mais forte, mas o seu mestre responde que na verdade ele estava muito feliz pelo seu familiar ter amadurecido, até que ele percebe que o Fel não estava por perto, mas o Sui logo responde que ele tinha saído. O Mukoda também pergunta se o Sui é algum tipo de slime especial, mas o Sui diz não saber, dizendo que ele era apenas ele. Faz sentido. Logo depois, o Fel retorna com a boca suja de sangue e revela que enquanto esperava o nosso protagonista acordou, ele ficou com fome e decidiu caçar, mas ele também comenta que a comida do Mukoda é muito melhor, por isso ele manda o cara preparar um banquete para ele, já que o mesmo só conseguiu a sua habilidade de terra graças a ele. Então o Mukoda se lembra que o Fel mentiu sobre a barreira dele e briga com ele, porém o mesmo argumenta que isso foi bastante eficiente para o nosso protagonista liberar todo o seu poder. No fim, convencido pelo argumento, o Mukoda cozinha a refeição deles, mesmo ainda estando um pouco chateado. Depois de comer, o Mukoda pergunta se o Fel já havia falado com o Sui, e ele confirma. Ao ouvir a pergunta, o Sui também responde que o vovô Fel tinha sim conversado muito com ele, fazendo o nosso protagonista cair na gargalhada pela forma como o Slime chama o Fel. No fim, o Fel insiste que o Sui pare de chamá-lo assim, fazendo com que o pobre Slime começasse a chorar. Então, para fazê-lo parar, o Fel permite que apenas ele o chame assim. Depois de algum tempo de viagem, o grupo entra no território de alguns Ortons e Griffons para cortar caminho. Então, alguns desses bichos aí os atacam, que não é difícil de falar, mas eles são derrotados rapidamente pelo Fel. Eles param para jantar, e como sempre, o Mukoda faz muita comida, principalmente agora que ele tem mais um familiar. No dia seguinte, ainda na floresta, o grupo encontra alguns
cogumelos que são usados para curas de diversos ferimentos. Então o Moku Oda recolhe alguns e deixa o Sui comer também. Porém, depois de um tempo, ele brilha demonstrando que evoluiu um nível novamente. Por isso, o Moku Oda e o Fel analisam seus status e descobrem que o Sui agora pode fazer poções de cura. Tudo isso como consequência dele ter consumido tanto cogumelo de cura. Eles pedem para o Sui tentar fazer alguma poção, e ele mostra conseguir fazer 3 tipos para níveis diferentes de machucado. Ou seja, ele pode curar desde ferimentos pequenos a ferimentos grandes. No fim, o Fel fica surpreso com o quão poderoso o Sui é, reafirmando aí que ele é um slime especial e único. Alguns dias depois, um Griffon aparece e se apresenta ao grupo. Ele basicamente pede uma luta contra o Fel para que assim ele possa ser reconhecido como líder do seu bando. O Fenrir concorda, mas ele deixa claro que não pegará leve. A luta começa e não demora muito para que o Fel o derrotasse, lançando um tornado que a pedido do Moku Oda é dissolvido, mostrando que a ave ficou muito machucada. Preocupado com o estado do Griffon, o Moku Oda usa sua poção de cura nele. Porém, mesmo sendo curado, o bicho está muito triste por ter perdido a sua luta. Pô, o bicho queria derrotar um Fenrir, tá maluco? No entanto, nosso protagonista mostra que ele fez um arranhão em seu familiar, portanto, ele também era muito forte. Mesmo não querendo admitir, o Fel concorda e deixa a outra criatura muito feliz por ter conseguido feri-lo. E graças a esse feito, ele acaba sendo reconhecido pelo seu bando como um líder. E em retribuição, a ave entrega uma das suas penas ao nosso protagonista para que quando seus descendentes passarem por ali, eles não fossem devorados por eles. E isso apenas confirmou a suspeita que o Moku Oda tinha de que esses Griffons aí consumiam seres humanos. E enquanto jantavam, o Fel pergunta se seu mestre vem fazendo as oferendas para a deusa Ninhir. E quando ele revela ter esquecido, o Fel vai lá e o obriga a fazer, imediatamente. Então ele faz a oferenda e ela briga com ele por ter se esquecido. Ele tenta argumentar, mas a deusa afirma que o observou e viu que ele havia simplesmente esquecido. Então, para compensar, ele entrega doces ocidentais, a deixando muito feliz. No entanto, ela não dá mais buff, vacilona. E depois de mais um mês na floresta, eles chegam à planície e o Fel fica desesperado ao ser informado de que eles ficarão sem carne se eles não acharem uma guilda logo. Então ele corre para procurar uma estrada e quando a acha, eles veem uma caravana sendo assaltada e com a promessa de um jantar caprichado, o Fel parte para salvá-los. Depois de prender todos os bandidos, todos fazem as apresentações e os aventureiros que estavam fazendo a escolta daquela caravana reconhecem o nosso protagonista pelos rumores aí, fazendo ele rir. Pela caravana está indo em direção a uma cidade chamada Keralina, que faz parte do reino de Leonhardt, que é o destino aí do grupo. O Moku Oda pergunta se ele pode acompanhá-los, tendo uma resposta afirmativa logo em seguida. E na estrada, o Moku Oda ouve a conversa dos aventureiros e descobre que os rumores sobre eles são confusos, pois alguns afirmam que o Fel é um Great Wolf e alguns dizem que ele é um Fenrir boladão. No fim, isso tudo deixa nosso protagonista bastante surpreso aí pela rapidez com que os rumores se espalharam, mas ele logo percebe que as guildas possuem uma ferramenta mágica de teleporte, logo faz sentido os boatos já terem se espalhado. E diferente das pessoas burras, o líder daquele grupo de aventureiros reconheceu aí o Fel como um legítimo Fenrir. Essa situação faz nosso protagonista pensar em como ele se preocupa demais com o que os reinos possam fazer com o Fel, do que se eles descobrirem que ele é um herói de outro mundo. E o que o nosso protagonista mais quer é que ele não se meta em nenhuma confusão por causa do Fel ou por conta dele mesmo. Ao pararem para jantar, o Moku Oda se afasta da caravana para não ser visto usando suas habilidades e começa a preparar a comida caprichadona para o Fel e para o Sui como ele havia prometido. Porém, enquanto ele estava cozinhando, o cheiro acaba chegando no acampamento e atraindo a atenção de todos, que agora querem comer a sua comida. No fim, o nosso protagonista acaba fazendo muita comida para todos, mas ele não consegue comer nada e como retribuição pela refeição, os aventureiros ficam responsáveis pela vigília noturna e mandam os bandidos não tentarem nada. Um dos bandidos começa a discutir, porém ele para depois da ameaça do Moku Oda deles virarem pedacinhos. Chegando à cidade, o chefe da caravana conta que Karelina é a quinta maior cidade do reino e que a sua família vende artigos de couro há gerações, o que atrai o interesse do nosso protagonista em ir à sua loja mais tarde. Com isso, ele parte junto dos aventureiros para a guilda, onde ele descobre que a sua licença foi revogada por ele ter passado mais de um mês sem pegar nenhuma missão. A mulher da guilda explica que como ele era do rank G, ele podia pegar várias missões que lhe dessem pontos suficientes para ele subir para o rank F, onde ele somente precisaria estar ativo uma vez a cada 3 meses. Tendo assim, o Moku Oda faz novamente o seu registro na guilda e informa que ele tinha aumentado o seu número de familiares, e ao mostrar que o seu novo familiar era um slime, os aventureiros que estavam ao redor começam a rir e fazer chacota. Contudo, em seus pensamentos, o Moku Oda diz não se importar, pois ele sabia o quão forte e fofo o Sui era. Depois disso, ele vai vender os monstros e se reencontra novamente com um grupo de aventureiros que estavam com ele, e ao dizer que ele venderia a caça do seu familiar, eles pedem para ver a venda, pois estavam muito curiosos sobre os tipos de monstros que ele caçou. Então, o nosso protagonista concorda. Nisso, a cena corta para todo mundo muito surpreso pela quantidade enorme de monstros de classe alta, levando-os a ter certeza de que o seu líder estava correto, aquela criatura era realmente um Fenrir. O açougueiro também diz estar empolgado pela quantidade de carne de alta qualidade e que era um desperdício isso ser deixado nas mãos de outras pessoas. E enquanto o Moku Oda pergunta se tinha outros que faziam esse tipo de trabalho e não era da guilda, o açougueiro diz que existiam, mas eles poderiam enganá-lo ou fazer um trabalho desleixado, por isso era melhor cortá-los na guilda. Então, de repente, o chefe do grupo de aventureiros pergunta que tipo de carne eles haviam comido, e quando o nosso protagonista responde que ele usou vários tipos de carne, como Black Serpent, Giant Deer, só monstro bizarro,
jantar, os aventureiros se assustam e começam a pedir desculpas por comerem os ingredientes tão caros, mesmo que deliciosos. No entanto, o Mukoda os acalma dizendo que não lhe faltaria carne. Afinal de contas, ele tem o Fenrir. Aliviado, o líder do grupo fala que eles são muito conhecidos na cidade e que se ele precisasse, era só procurá-los. E o seu subordinado ainda diz que ninguém seria burro de mexer com um amigo do seu líder. Com isso, nosso protagonista fica feliz dizendo que seria de grande ajuda. Mais tarde, na hospedaria, o Mukoda decide ficar nessa cidade até se tornar um Rank F, sendo interrompido pela deusa, que diz para ele se lembrar do seu verdadeiro papel, o que o deixa muito curioso, mas ela deixa pra lá, voltando aí apenas a cobrar a oferenda semanal dele. Dessa vez, ele escolhe um pudim e uma gelatina chique aí para deixá-la de bom humor. Ele faz a oferenda, e então houve um uhu, o que o leva a se perguntar se os deuses falavam assim, mas a deusa finge que não sabe de nada do que ele está falando. No dia seguinte, o Mukoda procura por missões consideradas seguras, tudo isso para subir o seu rank, enquanto o Fel insiste que eles devem caçar goblins, já que eles valem em mais pontos, ou seja, o Mukoda vai subir de rank mais rápido. Tudo isso para que assim eles voltem a viajar em direção ao litoral, porque o Fel deseja comer muito frutos do mar. No fim, o Fel é ignorado pelo seu mestre, pois o cara tem memórias muito ruins deles devido às formas aí como o Fel o coloca para treinar. Sabendo que não conseguiria convencer o Mukoda sozinho, o Fel pergunta ao Sui se ele queria lutar, e o Sui concorda ficando animado. O nosso protagonista tenta, mas ele não consegue convencê-lo a ficar menos perigoso. Então ele acaba cedendo, já que ele não consegue negar nada para o Sui. Já na floresta, a equipe derrota um assentamento inteiro de goblins, tudo isso sob os protestos do Mukoda. Mas para completar a missão, ele tem que cortar as orelhas como prova da morte, o que o deixa horrorizado, mas ele faz isso. E o Fel pede para o Sui jogar ácido nos corpos dos bichos para que não aparecesse uma masmorra do nada. Nesse momento, o Sui mostra ter a habilidade de ficar maior e menor se ele quiser, levando o nosso protagonista a pensar que o seu poder era grande demais. Depois disso, eles comem várias comidas de outro mundo, e o Fel diz que tudo que o Mukoda serve é delicioso, que o responde perguntando se o seu familiar estava tendo consideração por ele, e por algum motivo o Fel aí ficou muito envergonhado. Nisso, o Mukoda estava se perguntando se estava tudo bem com o fato deles terem terminado em um dia, algo que ele pensou que demoraria 3 meses para conseguir. Nisso, a cena corta para as outras deusas vigiando a deusa Nenri, já que ela estava fazendo algo secretamente e parecia estar se divertindo muito. Ai, docinho. Voltando para a guilda de aventureiros, o nosso protagonista surpreende a todos com a quantidade de goblins exterminados, evidenciado aí pelos sacos contendo as suas orelhas. Do nada, ele é chamado para se encontrar com o mestre da guilda junto dos seus familiares, e explicando ao mestre da guilda que eles encontraram um assentamento de goblins, e obviamente depois de encontrar isso, ele e o seu grupo de monstros derrotaram todos os goblins. No fim, eles são elogiados aí pelo mestre da guilda, e isso também acaba explicando o porquê de vários monstros estavam sendo avistados aí direto. No meio dessas conversas aí, o Sui responde dizendo que ele também derrubou vários monstros, mas como ele usa telepatia para se comunicar, o mestre da guilda não pode ouvir. No fim, o mestre da guilda, cujo nome é Willing, revela que o chamou pois recebeu uma mensagem urgente do Palácio Real para eles. Na mensagem dizia que o grupo poderia viver livremente neste reino e que os nobres já haviam sido notificados. No entanto, o Palácio Real esperava poder pedir a ajuda do nosso protagonista em momentos de emergência. O Willing explica que a presença de um monstro lendário neste reino já era considerada uma ameaça pelas nações vizinhas, fazendo assim o nosso protagonista comemorar a sua recém-liberdade. Com isso, o mestre da guilda também decide subi-lo de nível para o rank C e pede para que em troca disso ele aceite alguns pedidos. E quando o Mukoda começa a negar, o Willing corrige a sua fala e diz que na verdade são missões para o seu familiar. Ao ouvir isso, o Fel responde afirmando que não há nada que ele não pudesse fazer, deixando o mestre da guilda muito feliz aí por ter missões de rank alto aí e costumavam ficar muito tempo engavetadas, podendo ser resolvidas aí rapidamente graças ao Fel. Ele também diz para o Mukoda que vai mandar os outros aventureiros não o atrapalharem, e decidido aí que poderia confiar nele, o nosso protagonista conta que deseja vender mais alguns monstros além dos anteriores, e esses monstros ele não vendeu porque ele não queria causar um alvoroço. E ao ver alguma das caças, que no caso é uma quimera e um Wortmons, o Willing diz que não poderia fazer nada, já que esses itens são muito raros, portanto essa guilda não tem dinheiro para comprá-los. Na verdade, ele nem saberia se poderia pôr um valor nesses monstros, o que faz o Mukoda pensar que esses monstros vão ficar selados para sempre na sua caixa de itens, pelo menos não vão estragar. Com isso, o Willing diz para ele voltar no dia seguinte. Então o nosso protagonista retorna para a estalagem e prepara uma comida mais leve, enquanto o Sui o ajuda. Depois do jantar, o Mukoda prepara uma cama para que o Fel fique mais confortável, e no dia seguinte, o Willing entrega ao Mukoda o seu novo cartão da guilda de rank C, que é feito de prata. Assim, ele somente precisará cumprir missões a cada 6 meses. Além disso, o mestre da guilda lhe entrega o pagamento pelos monstros vendidos no dia anterior, que acabou dando uma quantia absurda de dinheiros, que acabou sendo o total de 1.415 moedas de ouro, adicionando a isso o valor da recompensa da caça dos goblins e a recompensa por destruir o assentamento, dando no final o total de 1.946 moedas de ouro. E ao receber tanta grana, o nosso protagonista fica com medo de ser alvo de bandidos. Por isso, ele decide manter essa grana aí em segredo. E depois de dar ao nosso protagonista todo esse dinheiro, o Willing pede para que ele aceite 2 missões, uma de caçar um Metal Lizard e um bando de Bloodhorns Bulls, que o Mukoda percebe ser um tipo de bovino, e isso acaba deixando muito animado. Afinal de contas, ele vai poder comer uma carne aí decente, e por conta dessa animação, eles acabam não ouvindo quando o mestre da guilda fala que aumentaria o valor da recompensa para a guilda comprar metade dessa carne. No entanto, o Willing pede para que ele casse primeiro o Metal Lizard, pois esse monstro fez um ninho não muito longe da cidade. Ao sair da guilda, o Mukoda vai
vai até a loja do Lambert, que era o chefe da caravana que ele havia ajudado. Lá, ele procura por uma nova bolsa para que ele pudesse carregar o Sui, já que a sua estava muito usada. Ele também acaba escolhendo um cinto, uma bolsa e sapatos, mas quando ele vai pagar as compras, o Lambert fala que ele podia levar de graça, já que o cara salvou a sua vida e que ele, o Lambert, também comeu seus ingredientes caros. O nosso protagonista tenta negar, mas o Lambert insiste dizendo que não poderia aceitar dinheiro de quem o salvou, porém ele disse que na próxima vez ele cobraria. Então, antes de ir, o comerciante pergunta se ele tinha a pele daqueles monstros que ele comeu, pois ele desejava muito comprar isso, mas o nosso protagonista nega, dizendo que ele já havia vendido. No entanto, ele promete que da próxima vez ele vai vender a pelezinha pra ele. Durante a noite, o Mokuoda decide fazer muita comida para que os seus familiares parem de pedir para repetir, o que no fim faz os seus familiares dormirem logo depois de acabarem a refeição. No fim, o nosso protagonista fica lá refletindo que faz muito tempo que ele não come sozinho. Enquanto isso, as outras deusas continuam a vigiar a deusa Ninir para tentar descobrir o que está acontecendo. Já no outro episódio, o trio está perto da montanha, e é onde o ninho do largato de metal está. Eles estão procurando a localização exata do ninho, e quando o Fel o acha, ele sai em disparada em direção a uma caverna, e ele acaba entrando lá sob os protestos do seu mestre, e queria ter sido deixado do lado de fora. Dentro da caverna, eles descobrem que a criatura comeu muito minério chamado mitril, o que causou uma mutação, o fazendo ficar quase imune à magia, já que esse minério agora o reveste, e ele faz com que toda a magia liberada seja aparada e dissipada. Ao ouvir isso, o Mokuoda comenta que isso será difícil até mesmo para o Fel, que rapidamente nega e usa sua magia de raio para eletrocutar a criatura. Diante da surpresa do nosso protagonista, o Fel responde que para derrotá-lo, basta usar uma magia forte o bastante para que ela não seja dissipada. E enquanto guarda o corpo do monstro na sua caixa de itens, o Mokuoda decide pegar algum desses minérios para fazer uma espada ou uma armadura. E ao ouvir isso, o Fel fica com raiva e diz que nenhuma armadura chegará perto do poder da sua barreira. Portanto, ele não precisava fabricar algo tão inútil. Dito isso, o Fel diz que essa missão foi muito fácil, portanto, não deu nem para ele se aquecer. Então, ele arrasta o seu mestre para a próxima missão. E ao chegar perto do rebanho que eles têm que caçar, o nosso protagonista fica com muito medo e fala para o seu familiar que ele e o Sui lhe esperarão bem ali para que as criaturas não os notem. O Fel concorda, pois diz ser muito rápido, mas o Sui vai atrás dele, já que também deseja lutar, deixando o Mokuoda sozinho para trás. No fim, os seus dois familiares acabaram com o rebanho em poucos segundos. O Sui comemora empolgado contando para o seu mestre como foi. Então eles começam a guardar os corpos dos monstros na caixa de itens. Depois disso, eles fazem um piquenique e o nosso protagonista bebe uma Pepsi, causando uma curiosidade no Sui, que pede para beber também. E ao ver que o seu amigo gostou, o Fel também prova e fica muito empolgado com o sabor, o que deixa o Mokuoda surpreso pela reação tão diferente e por ele ter bebido algo com gás, o que faz o Mokuoda rir muito às suas custas. Já na guilda, ficam espantados por aquele ser um autêntico Michiru Lizard ao analisar aí a sua pele. E logo em seguida, os dois olham para o nosso protagonista e dizem que ele só consegue materiais aí de altíssima qualidade. Curioso, nosso protagonista pergunta se isso é realmente tão incomum, e o açougueiro responde dizendo que isso é algo tão raro que um metal Lizard se transformar em um Michiru Lizard somente foi citado em um documento de 400 anos atrás. E o fato do nosso protagonista ter encontrado esse Michiru Lizard significa que agora uma nova mina de Michiru foi encontrada. Para explicar melhor para o Mokuoda, o açougueiro conta que o Michiru é o raro do mais raro e que existia apenas 3 minas desse minério no mundo. Ao ouvir isso, nosso protagonista fica assustado, afinal de contas, ele achou algo extremamente raro, que agora vai ser considerado uma bênção dos céus para o senhor daquelas terras. Depois disso, o mestre da guilda pede para que o nosso protagonista deixe essa criatura para a guilda, pois a sua pele será dada como presente para o rei. O açougueiro também pediu para o nosso protagonista não se preocupar, pois ele vai falar para o senhor daquelas terras que o Mokuoda encontrou essa mina, então o cara tem que ganhar aí um extra, incluindo aí um prêmio por ter caçado esse monstro, o que seria de pelo menos 5.000 moedas de ouro. Ao ouvir sobre essa quantia, o nosso protagonista se mostra com muito medo de que a sua vida tranquila fosse ameaçada por essa entrada absurda de dinheiro. Só japonês mesmo, ai meu Deus, dá pra mim esse dinheiro. Perceber isso faz o açougueiro dizer que essa é uma preocupação de luxo, apenas poucos têm. E quando o nosso protagonista entrega a segunda caça, que seria dos bovinos, o açougueiro e o mestre ficam em choques por eles já terem terminado a segunda missão. Enquanto andam pela cidade, o Mokuoda fala sobre a sua preocupação para o Fel, que logo diz para ele esquecer isso e manda o seu mestre preparar uma comida com aquela carne. E o Sui também diz estar ansioso pela comida do seu mestre. Ao ouvir isso, o Mokuoda se empolga, dizendo que eles terão um banquete. Afinal de contas, eles tinham uma carne de alta qualidade. Todos ficam muito felizes enquanto comem a carne, comendo elas de várias formas diferentes e colocando diversos tipos de molho. Depois de terminarem de comer, o Sui fala que a sua barriga está cheia e o Fel também conta que não comeria mais carne crua a menos que fosse necessário, já que a comida sempre tinha um gosto melhor quando o seu mestre a preparava. Então o nosso protagonista fala para eles que não adianta bajulá-lo, enquanto ele reflete que só consegue viver assim nesse mundo por conta deles. Por isso, ele sempre vai cozinhar e alimentá-los com algo delicioso. Mais tarde naquela noite, o nosso protagonista faz a sua oferenda à deusa do vento, que pede muitos doces por telepatia. Mas logo depois que ele entrega a sua oferenda da semana, ele ouve a sua deusa perguntando o que alguém estava fazendo ali. Então ele descobre que as outras deusas perceberam que ela estava recebendo doces de outro mundo, e elas querem receber doces também. A deusa Ninhir tenta explicar, dizendo que
ele possui a bênção. Então elas dizem que também vão dar uma bênção para ele em troca das suas oferendas. E como ele tem uma aptidão maior para a terra e fogo, as suas bênçãos seriam melhores, pois como ele não tinha nenhuma aptidão para magia de vento, a bênção da deusa do vento não ajuda muito. O protagonista pensa em recusar a oferta, mas a deusa do fogo ouve o seu pensamento e lhe dá a sua bênção sem seu consentimento. A deusa da terra também lhe dá a sua bênção, porém a deusa da água começa a chorar, já que ela é a única deusa sem uma oferenda, pois ela não poderia dar a sua bênção para o nosso protagonista, já que ele não tem nenhuma aptidão com esse elemento. Bom, podia dar aí outra coisa, né? Uma coisa gostosa. As outras deusas começam a exigir que o nosso protagonista resolva a situação, então ele pergunta se a deusa não poderia dar aí o seu poder para o seu familiar, ou seja, para o Sui. Ao ouvir a pergunta, ela para de chorar e nota que o slime possui a aptidão para a água e lhe dá a sua bênção. Então no fim ele manda mais uma caixa de doces como oferenda e pede para que as deusas dividam, sem brigar. O Sui pergunta o que seria uma bênção, e o Mukoda explica que isso é uma proteção dos deuses. E dito isso, ele decide testar aí suas novas bênçãos e a do Sui no dia seguinte. A cena corta para o nosso protagonista testando as suas bênçãos, e ele nota que realmente ficou mais forte, podendo usar melhor suas magias sem se cansar muito. Então ele pede para o Sui testar a sua magia de água, que se mostra aí ser muito poderosa quando ele forma uma bola de água no ar e o lança sobre uma árvore a derrubando, sendo seguida por uma lâmina de água que destruiu um pouco mais a floresta. Então o Mukoda pede para que o Sui nunca use esse poder nas pessoas ou na cidade, por mais legal que usar esse poder seja, ele é muito perigoso. O seu familiar responde dizendo que fará tudo que o seu mestre quiser, e o Fel acaba se empolgando com o novo poder de Sui e pede para enfrentá-lo em uma batalha, mas o Mukoda responde que ele ainda não tinha chances contra um Fenrir. O mestre e familiar continuam treinando, enquanto o Fel decide caçar. Quando ele volta, com a sua caça sendo a serpente que o nosso protagonista havia prometido ao comerciante, o Mukoda mostra que ele construiu uma casa a partir de paredes de pedra, já que, apesar de simples, era muito melhor do que dormir ao ar livre. Seus familiares acabam não ficando tão empolgados com a casa e pedem por comida, deixando o nosso protagonista chateado, já que ele tinha colocado muito esforço para fazer aquela casa e eles nem sequer fizeram um elogio. No dia seguinte, o trio aparece dormindo na casa construída pelo Mukoda, e pelo nosso protagonista já ter subido de rank e não precisar mais fazer missões, eles decidem entregar a serpente que o Fel caçou para o Lambert e ir para a guilda pegar o resto das carnes. Chegando na guilda, o açougueiro dá a eles aí as carnes aí que eles caçaram no dia anterior, e o valor referente à compra dos outros itens exóticos dos monstros. O cara informa que no caso do largato gigante iria demorar um pouco mais aí para eles receberem, pois o mestre da guilda ainda estava conversando com o Senhor das Terras, mas o nosso protagonista fala para ele não se preocupar e já pede para que o cara limpe a serpente, já que ele venderia tudo, menos a carne e a pele. O açougueiro já pega a serpente e responde que esse é um outro item raro, e que o nosso protagonista estava bagunçando em o bom senso com esses tipos de monstros. O grupo retorna à hospedaria para preparar o café da manhã, que consiste em hambúrgueres feitos de carne moída preparada pelo próprio protagonista, com a ajuda do Sui, que coloca tanta força na máquina de moer que eles acabam bem rápido essa etapa do prato. Ao terminarem de comer, o nosso protagonista lava sua blusa, mas percebe que o sabão desse mundo não fazia bolhas como no seu. Ele então decide trabalhar como mercador novamente e adquire através da mercearia online o sabão, shampoo e condicionador para vender nesse mundo, pois como nesse mundo já existe o sabão, o povo desse mundo não vai estranhar tanto os seus itens. A cena corta para o comerciante admirando a pele do Black Serpent que o Mukoda levou para ele aí e o vendeu para o cara em troca de 50 moedas de ouro. Lá o Mukoda revela que ele deseja a orientação por parte do Lambert, pois o cara também faz parte aí da guilda dos mercadores. E isso surpreende o mercador, pois era muito raro ver alguém registrado aí nas duas guildas. O nosso protagonista então pega seus itens e mostra para o que cada um deles serve. O Lambert do nada começa a dizer que conhecer o nosso protagonista foi algo muito bom e que ele estava muito grato por isso. E quando ele vê que o nosso protagonista não entendeu nada do que ele disse, o cara explica que o seu aniversário de casamento será em 2 semanas e que ele não fazia ideia do que ele poderia dar à sua esposa, já que ela havia lhe dito que não queria nenhuma bolsa ou acessórios este ano, pois ela já tinha muitos. Por isso, ele desejava comprar esses produtos diferenciados para ela. Dessa forma, a mulher dele ia parar de ignorá-lo. E ouvir tudo isso faz o Mukoda refletir aí sobre como é difícil viver uma vida de casado. O pai aqui é casado, a vida não é difícil não, mano, é bem fácil, tá ligado? De vez em quando eu morro, e se eu não morro eu tô vivo. O Lambert continua dizendo que esse seria o presente perfeito, pois a mulher dele adora tomar banho de banheira. Aí, uma qualidade, tomar banho. E ao ouvir isso, o Mukoda pergunta se ele poderia ver a sua banheira, já que ele sentia muita falta aí de ter uma banheira nesse mundo. O Lambert concorda e mostra a banheira da sua casa. Ao ver a banheira, o Mukoda começa a pensar que seria muito bom ter uma, e ele pode ter. Afinal de contas, graças ao seu familiar, ele tem muito dinheiro. E vendo o interesse do Mukoda, o Lambert diz que vai passar o contato de uma loja aí que tem banheira. Então eles se despedem com a promessa aí do Mukoda voltar no dia seguinte para lhe entregar mais um dos seus produtos. E para o Lambert aí não dar algo estranho para sua esposa, o nosso protagonista deixou os itens com ele aí para ele poder testar e ver como que funciona. No dia seguinte, quando o nosso protagonista volta à loja, a esposa do comerciante também estava lá e já avança para falar com ele. De início ele não entendeu nada, até que a esposa do Lambert explica que na noite anterior o seu marido estava cheirando muito bem após o banho e o seu cabelo estava brilhando muito, o que ela achou um absurdo, já que ele nunca se importou com o cabelo. No fim, apesar dos seus esforços, a sua esposa acabou descobrindo que ele usou os produtos do Mukoda. A mulher acabou ficando
apaixonada pelos produtos do cara, já que além dela ficar com cheiro de flores, o seu cabelo quebradiço se tornou macio. No fim, eles propõem ao nosso protagonista deles venderem os seus produtos na loja deles, pois segundo a esposa do cara, todas as mulheres iriam querer comprar esses itens depois de verem o cabelo dela. E como o nosso protagonista não tem uma loja física, ele concorda em fazer essa parceria. Já na volta para a hospedaria, o Fel pede para ir a uma masmorra, mas o seu mestre recusa e diz que o mestre da guilda estava de volta com a sua conversa com o chefe das terras. E ao chegar lá, ele se assusta com a quantidade de dinheiro que ele recebeu por encontrar uma mina de Mithril, o que o faz pensar que com certeza agora ele conseguiria comprar a sua tão sonhada banheira. Porém, seus pensamentos são interrompidos quando a funcionária da guilda invade a sala dizendo que muitos aventureiros de rank baixo foram atacados por criaturas chamadas Wyverns, que no caso são lagartixas voadores. Essas criaturas têm rondado a região nos últimos dias, e depois de ouvirem isso, todos correm para o saguão da guilda, onde eles veem muitos aventureiros machucados e envenenados. Lá, a funcionária da guilda diz que eles já estavam ficando sem poções de cura, então o Muku Oda os interrompe, dizendo que ele já tinha algumas poções de cura de alta qualidade com ele. Ao usá-las, o William fica impressionado, pois essas poções, além de tratar os machucados, também têm uma ação desintoxicante. E isso, no fim, salva a vida de todos os aventureiros. E quando todos estavam fora de perigo, ele faz um discurso de que eles têm que caçar aí esse bando de monstros para proteger a cidade. Mas no meio do discurso, o Fel aparece e diz que vai liderar todos eles aí para essa batalha. E quando seu mestre questiona ele diz que isso vai ser um bom exercício. Além disso, ele diz que a carne desses lagartos voadores é deliciosa. Em resposta a isso, o William fala que pagará uma grande recompensa. O cara já tá rico, milionário, Elon Musk, e diz que os aventureiros irão acompanhá-los. Mas o Fel nega, pois segundo ele, os aventureiros mais fracos aí só vão atrapalhar. No fim, o mestre da guilda pede para eles salvarem a cidade, e então o trio parte para sua missão. Chegando lá, eles avistam um bando de criaturas, e o Fel decide ensinar ao Sui como caçar presas voadoras, lhe dizendo para mirarem na cabeça ou nas asas. E enquanto os familiares derrotam rapidamente as suas presas, o mestre dele se esconde atrás da pedra. Porém, uma das criaturas escapa e tenta atacá-lo, mas a barreira do Fel protege do primeiro ataque, e o Sui acabou ficando responsável de parar o segundo. Depois da luta, eles acabam comendo um hambúrguer empanado. E enquanto isso, os membros da guilda estão preocupados se o grupo conseguiria lidar com tantos lagartos voadores. Tudo isso sem saber que eles já haviam derrotado a maioria dos monstros e somente haviam parado aí para almoçar. Nisso, a cena corta para os outros 3 grandes heróis que foram invocados para esse mundo, juntos aí com o nosso protagonista. E eles estavam perguntando como o Muku Oda estaria agora, sendo que o nosso protagonista tinha estatísticas super baixas, e se ele desse de cara aí com o Great Wolf, ele provavelmente não sairia vivo. O menino do grupo comenta que esperava que ele não se esforçasse demais, então uma das meninas fala que eles também não poderiam se descuidar, pois tinham que ficar mais fortes para derrotar o Lorde Demônio e voltar para casa. Ela diz ter ouvido que há um aventureiro que conseguiu transformar um Fenrir lendário no seu familiar, mas o garoto responde dizendo que isso eram apenas boatos, e a tranquiliza dizendo que eles eram os grandes heróis, ou seja, tudo ficaria bem. A conversa acaba com eles revelando que apesar desse mundo ser divertido, a comida não era tão boa. Os caras não sabem cozinhar. Não, pera, eles não têm a mercearia online. E no outro episódio, vemos que o William e que alguns outros aventureiros esperam um retorno do grupo da missão, e por estarem demorando tanto, os caras começam a duvidar que nem mesmo um grande ferreiro aí pudesse lidar com todas aquelas criaturas voadoras. Mas logo em seguida o trio volta, e ao perceber a comemoração de todos por eles terem derrotado as criaturas, o Muku Oda pergunta o porquê daquilo, e o William responde que mesmo todos os aventureiros da cidade lutando contra essas lagartixas voadoras, basicamente a metade deles iria morrer e as lagartixas voadoras não iria ser derrotada. Ao ouvir isso, nosso protagonista fica surpreso, como sempre, e o mestre da guilda vai lá e revela que todos ali estavam preocupados, sem saber se o nosso protagonista e os seus parceiros iriam conseguir derrotar todos esses monstros mesmo. Ao ouvir isso, nosso protagonista decide não contar o motivo da demora deles. Afinal de contas, eles demoraram para retornar porque eles pararam para almoçar com tranquilidade. Mas no fim, o Fel acaba dizendo o motivo da demora, deixando o nosso protagonista muito constrangido. Depois daquilo, o William, o açougueiro, o nosso protagonista e os seus familiares conversam na sala do mestre da guilda sobre a caça dos Wyvern. E o Ailen diz que a guilda não terá fundos para comprar todos os materiais dos monstros. Portanto, a guilda irá destrinchá-los de graça e somente compraria a metade dos materiais. A cena então corta para o Muku Oda no quarto, prestes a se preparar para dormir, quando ele se lembra que tinha que fazer as suas oferendas, sendo novamente envolvido em mais uma discussão das deusas, que estão doidas aí para conseguirem coisas cada vez mais específicas. E o pior de tudo é que elas querem receber mais coisas em segredo uma das outras. No fim, o nosso protagonista pensa em como todas essas deusas são decepcionantes. E no dia seguinte ele vai para a loja de banheiras, e no caminho ele percebe que todos da cidade sabem que ele é o grande herói que protegeu a cidade dos monstros. Logo em seguida ele chega na loja de banheiras e fica muito empolgado com os diversos tipos de banheiras. O vendedor mostra diversos tamanhos e estilos, e ele escolhe rapidamente uma banheira verde. E ao terminar de escolher o seu produto, o vendedor pergunta qual seria a forma de pagamento, já que ele poderia fazer diversos tipos de financiamento. E isso faz o Muku Oda pensar em como ele realmente se parecia com um cidadão comum que não tinha muito dinheiro. Até que então ele puxa um saco cheio de moedas e recusa aí a entrega, já que ele poderia colocar esse item na sua caixa de itens. Saindo da loja, eles vão para longe da cidade, já que o nosso protagonista se sente incomodado aí por todas da cidade saberem que foi ele e os seus parceiros que salvaram a cidade do bando de monstros. Na floresta, o Fel vai caçar e deixa o Sui e o Muku Oda para trás, para
que eles pudessem aí se banhar. E depois de relaxarem bastante, os nossos personagens principais voltam para a guilda e após receberem em um mapa da nova área, o Mukoda, o Sui e o Fel começam a sua nova aventura. E assim esse Isekai brabíssimo termina. Galera, se o áudio tiver ficado com uma qualidade meio diferenciada, é porque eu acabei de me mudar, então tem que organizar as coisas aqui pra poder o áudio ficar god mesmo. Mas se não ficar, eu sei que vocês só se importam com o conteúdo, vocês não querem saber se minha voz tá boa ou tá ruim, né? É isso, um grande beijo pra todos, tchau e até o próximo vídeo. Fui.